Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Adolfo Clary e o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre estilo de pregador. Estilo de pregador. Você deve estar pensando assim, nossa Adolfo, o que eu faço para pregar bem? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é trocar de camiseta, porque ninguém vai ouvir falar de pregação com cara de camiseta regata, né? Então eu tenho que trocar de camiseta aqui, né? Tá certo que eu estou em casa, mas por causa dos inscritos conservadores e tal, eles não vão ouvir o meu vídeo, uma explicação de um cara que usa camiseta regata para falar sobre pregação. Então, esta é a primeira dica de um pregador. Ele saber se portar como se portar, entendeu? Então, um pregador ele vai estar lá certinho e tal, ele vai usar terno e gravata. Na verdade, o mundo trata bem quem se veste bem. Um pregador mulambeto, ninguém vai tratar com respeito ou levar a sério. Isso é fato, ok? Segunda coisa, um bom pregador, um bom orador, ele acredita naquilo que ele fala. Ele não gagueja, ele não titubeia, ele não viaja na maionese, ele sabe aquilo que ele fala. Se você pegar grandes oradores da humanidade, eu estou falando grandes oradores, não estou falando de se eles eram bons ou não. Você pega Adolfo Hitler, pega um discurso do cara em alemão, você fala, pô, eu não sei o que o cara está falando, mas parece coisa boa, entendeu? Hitler era um grande orador, por quê? Porque ele acreditava naquilo que ele estava falando. Aí você pode pegar uma figura muito mais interessante do que o próprio Adolfo Hitler em si, Martin Luther King. Martin Luther King, ele juntou 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, num comício, né? Que ele foi falar sobre direitos humanos, né? Direitos raciais, entendeu? Igualdade racial. Então, veja, o que esse cara tinha? Não tinha internet, cara. Ó, eu aqui, para juntar 5 mil pessoas, para ter 100 visualizações, para um vídeo meu chegar a 1000 visualizações, o vídeo tem que ser bom mesmo. Tem que ser bom. O cara, tipo assim, ele fala que vai fazer um negócio sexta-feira, na sexta-feira tem 100 mil pessoas. O cara junta uma cidade, muito mais gente do que a cidade que eu nasci, para ouvir ele falar. Por que as pessoas vão ouvir esse cara? Porque ele acredita naquilo que ele fala, ele acredita e ele expressa, ele tem convicção. Então, o pregador ele tem que ter convicção. E aí eu te pergunto, convicção no quê? Na Bíblia, convicção no assunto. Você acha que eu vou fazer um sermão e não vou conferir os versos bíblicos que eu utilizo? Não vou olhar no original, não vou fazer um estudo apurado sobre cada passagem que eu vou utilizar para ter certeza daquilo que eu estou falando? Eu vou fazer isso. Então você tem que ter convicção daquilo que você fala. Você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Ouvir um pregador, um orador que titubeia, que não parece não entender ou parece não estar muito confiante daquilo que ele está falando, ninguém leva a sério. Isso é um fato observacional, entendeu? Então por isso que é importante você estudar, é importante você entender e para você se apresentar, para você se portar. Segundo ponto muito importante, tom de voz. Você pode pegar os grandes oradores, eles mudam o tom de voz dele ao longo do discurso. Quando eles querem chamar a atenção de quem vai ouvir eles aumentam o tom de voz. Quando eles querem acalmar ou expressar uma coisa de maneira mais tranquila, eles abaixam o tom de voz. E aí eles vão levando e seguindo. Então, o tom de voz que você faz no seu sermão, ele é muito importante. Sabe aquele cara que começa a falar e parece que o cara está falando uma eternidade? Por quê? Porque o desgramado está falando no mesmo tom de voz a todo momento. E você tem muitos pregadores velhos que fazem isso, né? Que estão muito tempo no sermão, fazendo sermão, mas eles fazem isso e isso cansa quem ouve. Cansa quem ouve. Então, o tom de voz. E isso é interessante porque o estilo de voz que você fala também, se sua voz ajuda muito. Tem pessoas que têm uma voz mais macia, tem pessoas que têm uma voz mais estridente, tem pessoas que têm uma voz mais grossa. Então, você tem que saber oscilar o tom de voz e você tem que procurar saber se a sua voz ela é agradável a quem ouve, né?
E que maneira você vai conseguir fazer com que a sua voz se torne mais agradável. Que nem a minha voz, ela é uma voz meio que estridente, né? Ela não é uma voz fina, ela não é uma voz grossa, né? Ela não é, eu não sei se eu sou tenor ou barítono, não sei lá o que eu sou. Mas o que que acontece? Quando eu vou fazer meu sermão, eu estruturo ele da maneira de estudo, né? Eu estruturo da maneira de estudo. Só que eu sempre repito e eu enfatizo aquilo que eu quero que seja guardado na memória, eu enfatizo 2 vezes, 3 vezes no sermão, porque meu pensamento ele é circular. Então, o meu estilo de sermão é esse, minha maneira de abordar é essa. E essa é uma coisa muito importante, porque nunca tente imitar outros pregadores. Como assim, Adolfo? Nunca tente imitar outros pregadores. Cada pregador é cada pregador. A igreja adventista, você tem muitos pregadores que tentam imitar o Bulhon. O Bulhon foi um dos grandes pregadores da igreja adventista nos últimos anos. E dele saiu muita gente querendo imitar ele. Só que tem um problema. Bulhon tem a experiência dele com Deus. Bulhon tem a oratória dele, tem o estilo dele. Aí você pega um moleque de 20 anos de idade querendo imitar o Bulhon, chegando para uma igreja onde a maioria é mais velha do que ele chamando as pessoas mais velhas de meu filhinho. Mas filhinho! Um cara de 20 e poucos anos falando isso para um cara de 40. Entende como você vai conversar com o seu público? Se você é jovem e você vai conversar com um público mais velho, você vai chamar o cara de velho? Primeiro, isso é falta de respeito. Segundo, é falta de bom senso. Entendeu? Então, o cara vai imitar quem? Ele estava imitando quem? Bulhon. Não dá, não dá. Não adianta eu querer imitar Bulhon, não adianta você querer imitar Bulhon. Bulhon, ele é zica pregando. Ele é zica pregando, mas não adianta você querer imitar ele. Não adianta você querer imitar, por exemplo, Luiz Gonçalves. Estou pegando aqui pregadores da minha igreja que são muito conhecidos. Luiz Gonçalves falando, chega mais perto. Cara, o cara tem uma abordagem, uma didática para falar de Apocalipse que é dele, mas por quê? Porque ele estuda muito sobre o assunto, ele é obreiro bíblico e tal, e por aí vai. Então, esse é o estilo deles. O que acontece? Você tem seu estilo. Você tem seu estilo. Não adianta você querer ser brincalhão sendo que você tem um estilo de cara sério. E não adianta você querer pagar de sério se você não tem o estilo de sério, se você não é sério. Entende? Não adianta, não adianta. Eu, nos meus sermões, a minha esposa, ela sempre briga comigo. Quando eu faço sermão sério, ela fala assim, esse é o Adolfo que eu conheço, esse é o Adolfo que fica atrás dos livros, esse é o que eu conheço. Mas ficar fazendo brincadeirinha no sermão não dá, porque às vezes a ideia bate na cabeça e a gente faz, porque eu sou muito espontâneo. Eu não sei o que eu vou pregar, eu não sei o que eu vou falar, mas eu estruturo alguns versos, eu imagino uma ideia, chego no sermão, né, lá e começo a falar, e vou seguindo a linha que eu trabalhei, dentro do esqueleto. Então, são esses detalhes que você tem que se atentar para fazer uma oratória legal. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu acredito que muita gente vai concordar, muita gente vai discordar. Muita gente vai ficar meio a meio. Por quê? Porque eu mantive o mesmo tom de voz, eu confundi alguns detalhes, eu não apresentei nenhum livro. Eu só falei de pregadores adventistas, né? Mas, por exemplo, você tem aí o Augusto Nicodemos, o cara tem uma oratória muito boa, né? E por aí vai. Então, essa é a abordagem. Essa é a abordagem. Por exemplo, você pega, por exemplo, vamos pegar aqui o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro ganhou as eleições? Porque ele era muito treteiro. Ele era muito treteiro e todo mundo estava tretando com ele. Por isso que ele ganhou as eleições. Todo mundo estava brigando com ele. E ele é um cara que fala aquilo que dá na telha. Ele não imita ninguém, ele não tenta ser educado. Você tinha lá o Daciolo, né? Querendo pagar de pregadorzão, de pastorzão, que isso, que aquilo, que era contra a maçonaria. Mas não colou. Por que o Daciolo não colou? Porque ele é aquele cara doido pentecostal, né? Que queima e mancha os pentecostais. E por outro lado, você teve lá o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que teve um engajamento, ele conseguiu um engajamento na mídia. Teve uma época que eu estava no Facebook, você entrar no Facebook só dava Bolsonaro. Entendeu? Então começa por aí, gente. Então você não adianta você querer imitar. Imagina eu tentando imitar o estilo do Bolsonaro, ou eu tentando imitar o estilo do Daciolo, ou eu tentando imitar Augusto Nicodemos, ou eu tentando. Não, não adianta você querer imitar ninguém. Você tem que ser você. Então, por exemplo, eu vou num sermão, você acha que eu vou ficar falando muita coisa de hebraico? Não. Eu vou falar do grego, vou falar de crítica textual, vou falar de história de Bíblia, que essa é a minha praia.
e vou falar do meu jeito. Não adianta eu querer imitar o Wilson Paroski, não adianta eu querer imitar o Will Buchkerrig, não adianta. Você é você. E você tem que respeitar isso. Entendeu? A gente aprende, a gente melhora, mas a gente conseguir imitar é perca de tempo. Então aí fica algumas dicas aí sobre sermão, sobre estudo e por aí vai. E que você consiga apresentar com mais clareza